Volta em 2 minutos. Podemos começar, gente? São 11 e... quase 11h10. E aí, tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Para quem tem alguém que não estava ontem? Só? Ah, então tá bom. Jóia, eu vou dar uma pequena retomada no que eu falei no fim da aula de ontem, né, do encontro de ontem, para a gente pegar o jeito aqui. E já queria anunciar para vocês que no fim do curso eu vou fazer um sorteio do livro que eu escrevi sobre esse tema que vocês estão assistindo no curso aqui. Então eu trouxe uma unidade, depois a gente vai distribuir os papeizinhos, vocês colocarem o nome e a gente vai sortear para todos vocês os participantes, tá bom? Bom, vocês querem fazer alguma pergunta sobre ontem? Não. Vamos dar uma retomada então. O que a gente viu ontem, basicamente? Nós comentamos que todos os sistemas, todos os objetos são formados por partes menores e a gente consegue montar sistemas, montar moléculas, átomo e aqui no caso um núcleo, através de reações que liberam energia. E nessa liberação de energia, a gente chegou por um raciocínio bastante simples, que a energia liberada sai, né, da reação, e a gente chegou que a massa do produto formado, que pode ser uma molécula, pode ser um átomo, pode ser um núcleo, daquele sistema que eu chamei de todo, o sistema é menor do que a soma das partes que constituem esse sistema. E falamos também que, ou seja, a lei de Lavoisier não vale mesmo. É claro que para ligações químicas, reações no âmbito das moléculas e no âmbito dos átomos, a gente mostrou com números reais, né, de tamanho de próton, tamanho de elétron, átomos individuais, que Lavoisier é uma boa aproximação. Mas em termos teóricos, Lavoisier não vale mesmo por causa dessa inequação. E quando você entra no âmbito da física nuclear, ou seja, aqui vocês podem ver nessa vertical, tem uma escala que vai indo do macro para o micro, e tem algo que é menor do que o núcleo, nós vamos completar esse quadro hoje. Então, quando você entra já no âmbito da física nuclear, a massa não se conserva mesmo, isso é muito assim, aceitável, comum, carne de vaca, para quem trabalha com física nuclear. Só que quando a gente está na superfície da Terra, nós vimos que toda a massa é atraída pelo campo gravitacional. Então, quando eu pego essa inequação de massa e digo que a massa da molécula é menor do que a soma das partes, se eu multiplicar tudo pela gravidade, pelo G, a gente vai ter uma inequação de peso. A gente troca a massa pelo peso. Ou seja, quando você coloca na balança, você pega, por exemplo, um deutero, ele é mais leve do que o nêutron e o próton junto, separados, né? Mas quando você junta os dois, o deutero, que é essa coisa junta, ele é mais leve do que esses dois. E a pergunta era por quê? Por que isso acontece? E quem vai explicar isso é a relatividade de Einstein. Por quê? Porque a teoria é um instrumento intelectual que permitiu você entrar dentro dos sistemas. Ou seja, a gente vai dissecar os sistemas e ver o que tem dentro de cada sistema com essa lupa intelectual que é a teoria da relatividade. Coisa que antes de 1900 ninguém assim, era desconhecido. Tudo bem? O mundo microscópico, na verdade, era desconhecido. E aí a gente fez uma pequena revisão das energias que existem no mundo. Né? Quais são as energias? Até 1905, a gente só tratava com as energias da mecânica, energia cinética e energia potencial. A cinética tem uma característica relacionada ao movimento, né? É uma energia advinda do movimento, e a energia potencial é uma energia advinda da interação, de um diálogo entre duas partes. Toda vez que você tiver um sistema ligado, onde duas partes se comunicam, vai ter uma energia potencial, como se fosse uma energia de ligação. E o que o Einstein propôs, inventou, de uma certa forma, é uma energia que não existia. Isso que é muito louco, se vocês pensarem, né? Não existia essa energia, é uma energia nova mesmo. A energia de repouso.
E qual o significado dessa energia de repouso? Tudo que tem massa na natureza, tudo que existe como se a natureza pagasse um pedágio obrigatório. Opa, sem destruir nada, né? Brincadeira. Pronto. Só para esse objeto existir, a natureza pagou um pedágio energético, que vale a massa de repouso desse objeto. É a massa desse objeto multiplicado por c ao quadrado. Então, você pega, por exemplo, um átomo, uma partícula, qualquer coisa, em repouso, por exemplo, esse hidrogênio, já de cara, mesmo em repouso, ele tem uma energia. Coisa que na mecânica também era inconcebível. Um objeto em repouso tinha energia zero na mecânica. Então, na relatividade, a descrição do mundo é completamente diferente. Você já começa com mc², do ponto de vista energético. Depois, você vai acrescentar, se tiver velocidade em movimento, energia cinética, e se tiver interação, diálogo entre partes, se acrescenta a energia potencial. E o que a gente parou aqui ontem, né? Um pouquinho, um slide para frente. O que a gente comentou? Então, para descrever um átomo de hidrogênio, do ponto de vista da relatividade, se fosse só na mecânica, você falasse, a energia do átomo é a cinética mais potencial. Com a relatividade, você tem que acrescentar na descrição do átomo essa nova energia, que é a energia de repouso das partes massivas. Se o objeto é feito de pedaços com massa, tem que entrar a energia de repouso na descrição do sistema. E foi isso que a gente fez ontem. Então a gente parou aqui ontem, estão lembrados? E aí o que eu comentei? Uma discussão bastante ontológica e epistemológica. Se você pegar esse sinal de igual, ele liga dois mundos. O átomo de hidrogênio, que é essa bola H, não é uma bola, mas essa bola H, que em si tem uma energia de repouso que pode ser escrita como mc², com o que tem dentro dele. Então é a visão de fora com a visão de dentro. E a visão de dentro, microscópica, por isso que eu falo que a teoria da relatividade permitiu isso, você dissecar a matéria e entender do que ela é feita. Então, do que o átomo de hidrogênio é feito? De 4 ingredientes, microscopicamente falando. Esses 4 ingredientes, o que é? A massa de repouso dos pedaços, mais a energia cinética e a energia potencial. Tudo bem até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Podem perguntar à vontade, levanta a mão e fala, tá, pessoal? Então, trocando essas duas caixas pela energia cinética e energia potencial, nós temos a mesma expressão, a energia de repouso do átomo, visão de fora, é igual energia de repouso do próton mais energia de repouso do elétron, energia cinética e energia potencial. Tudo bem? Muito bem. Isso significa que o átomo de hidrogênio é igual a isso daqui, que vocês estão vendo. E agora eu pergunto, aonde eu penduro um G? Aonde eu penduro a gravidade? Do lado esquerdo e do lado direito da equação. Pessoal, a gravidade, ela está permeando tudo. Aonde eu penduro a gravidade? No átomo de hidrogênio, no próton, no elétron e nos outros 2 ingredientes. Na energia cinética e na energia potencial. E é isso que esta equação está dizendo. Que a massa do hidrogênio é dada por 4 ingredientes. A soma dos 4 ingredientes é que vai dar como resultado a massa do sistema. No caso, o exemplo que eu dei é o hidrogênio, o átomo de hidrogênio. Tudo bem? Então, quando você divide toda essa equação por c², fica massa, 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 energia cinética dividido por c², energia potencial dividido por c², e aparece uma coisa aqui, que quando você, por exemplo, multiplica toda essa equação pela gravidade, vai ter o peso do hidrogênio, o peso do próton, o peso do elétron e o peso do
que... O que é isso? Pessoal, uma das primeiras coisas que eu falei no dia de ontem. O que diferencia o todo, o sistema, das partes? A cola. A cola. Aquela coisa que eu chamei de cola é a diferença do todo e da soma das partes. Lembra da figurinha? Então, o que é isso que está dando a liga nas partes e que tem peso na balança? A energia cinética e a energia potencial. Então, essa é uma das implicações do EIO MC2 da teoria da relatividade. A energia, ela pesa na balança tanto quanto um objeto massivo. Tanto quanto um objeto massivo. E esse valor está entrando. E é isso que explica a diferença no peso do sistema e no peso das partes isoladas. É esse terceiro elemento aqui, eu chamei de cola, agora não vou falar mais cola, é energia. A cola é a soma da energia cinética e energia potencial, que a gente pode chamar de energia interna do sistema. Tudo bem com isso? É meio chocante, Fábio? É o peso da energia do elétron. Não, é do sistema. Ó. A cinética pode ser do elétron se o próton estiver parado. A potencial é do sistema, é a que gruda o sistema. A potencial pode ser, eu vou falar os tipos agora. Pode ser gravitacional, pode ser eletromagnética, pode ser tipo força forte. Agora nós vamos destrinchar o que é a cola. Mas é a energia daquele conjunto. Quando pega o átomo, ó. Pessoal, é a energia que vocês já conhecem da mecânica, cinética e potencial. A novidade foi inserir a energia de repouso na descrição do mundo. Aí você consegue entender essa diferença de massa por isso, por causa disso. Fala. A massa de repouso é invariante, certo? É. Tá. Mas a energia cinética e potencial não é invariante. Mas se você pegar o átomo a energia cinética e a energia potencial de um sistema microscópico, ela é sempre a mesma, porque a energia a massa do átomo de hidrogênio é fixa. Essa é invariante também. Se eu tiver eu estou vendo o seguinte, qualquer referencial inicial, MHG é invariante. A massa do hidrogênio é invariante. A massa do hidrogênio... Hã? Qualquer referencial inicial, é isso. Do lado esquerdo é invariante. Mas isso que você está falando é uma outra coisa, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, a massa desse sistema é dada por... Essa é invariante, é mesmo. Invariante, tá. Tudo bem. Mas se eu está do lado direito, o MP é invariante, a minha invariante também. Eu também, mas para essa discussão isso não importa, porque o que eu estou dizendo é assim, do que é feita essa massa? Ela é feita de 4 coisas. Não, os 2 pedaços e mais isso aqui. Eu entendo, mas então a minha pergunta agora é, como é que eu descrevo o átomo de hidrogênio se estiver parado em relação a ele, ou se eu estiver em movimento? Eu já vou chegar aí, eu já vou mostrar. O que vai aumentar? Ótima pergunta. Porque é o que... Parece, então, como do lado esquerdo é invariante, né, e o NP e o IEP... não, eu vou chegar nisso que você está falando. Eu estou encontrando esse IEP, essa coisa tem que ser invariante também. Não, calma. Espera um pouco, ó. Mas, ó, eu tô pegando um átomo em repouso, tá? Ó, tô pegando um átomo em repouso. Como é que o senhor chama? Rogério, eu tô pegando um átomo em repouso. Nós vamos falar como é que entra o movimento, o que é essa tal da massa relativística, massa de repouso, massa inercial. Nós vamos entrar. Não, nós vamos falar tudo isso daí. Tudo isso é uma consequência da... Faz parte, ó. Mas o que é importante a gente perceber agora? Que o hidrogênio ele é feito de 4 coisas. Essa é a novidade, pessoal. Essa é a coisa inconcebível. Porque, como é que a gente pensa na mecânica? O hidrogênio é feito de próton e elétron. Não, o hidrogênio é feito de 4 coisas. Próton, elétron, mais energia e energia. E essas energias contribuem para o peso. Uma coisa, está pesando na balança. É isso que eu quero mostrar.
Fala. Só que caso ele esteja em movimento, tu vai ter os fatores... Vai ter um acréscimo. A única coisa que pode mudar aqui, já de me adianto. A massa do próton muda? Não. A massa do elétron muda? Não. A energia de interação entre os dois muda? Não. A única coisa que pode mudar é a energia cinética. Então tem um acréscimo de energia sim. Só que pode aumentar. Mas depois eu vou desmembrar isso e mostrar exatamente o que é cada coisa. Tá? Então, ó, já é esquisito a energia pesar, hein? Já é esquisitérrimo, mas é. É isso mesmo, a energia está pesando na balança. Tá bom, se esse fator que está circulado está pesando na balança, como que o hidrogênio é mais leve? Se tem um terceiro elemento que está pesando na balança, como que ele pode ser mais leve? Matematicamente. Só tem um jeito. Como que esse número pode ser menor do que esses dois somados, matematicamente? Se ele for negativo. Isso. É isso. Então, além da energia pesar, a energia potencial tem sinal negativo. Nós vamos ver quais são as energias potenciais que existem. Vamos ver as energias potenciais. Pessoal, na natureza, só existem sistemas. Só existem coisas aglomeradas. Você fala, não pode ter um elétron solto aqui, partícula elementar. Até pode, mas ele não sobrevive sozinho. Ou ele vai interagir com a matéria, ou ele vai ser capturado por um átomo, ou ele vai decair em outras partículas. Na nossa mundo material só tem sistemas ligados. Tudo bem? Só tem sistemas ligados. Se produz partículas sozinhas artificialmente nos aceleradores, mas elas decaem, elas desaparecem, interagem com antimatéria. Então, assim, ó, a matéria palpável, tudo que você pega, que você come, que você toca, que você vê, o nosso mundo cotidiano só tem sistemas ligados. Então, como é que você descreve a energia agora de maneira genérica? Como é que você escreve a energia de um sistema? A massa e o peso. Olha o caminho que a gente fez. Matemático, físico, lógico, com argumento baseado na teoria da relatividade. Olha o que a gente fez. Qualquer sistema é sempre formado pelo menos de duas partes. De duas massas, dois pedaços. Pode ter vários. E aí o que você faz então? A massa de repouso da parte 1, a massa de repouso da parte 2, mais uma energia cinética, porque pode ter movimento, e sempre tem, porque está tudo sempre em movimento. Não tem nada parado, então sempre vai ter uma energia cinética e sempre vai ter uma energia potencial. Olha que coisa interessante, as três energias do mundo, só tem essas três mesmo. Só tem energia de repouso, energia potencial e energia cinética no mundo. Fundamentalmente. Você fala a energia do campo, na verdade são quatro, que é a energia do campo eletromagnético, a energia da radiação eletromagnética, que não é numa... Mas na matéria só tem essas três energias. Dentro de qualquer átomo tem essas três energias. Eu já vou dizer por que eu pus nesse formato. Depois eu completo essa figura. Então, tem a energia de repouso aqui, sempre vai ter essas três. Aí, se você vamos aqui. Não é só o point aqui, não funciona. Aqui também funciona. Você troca a energia do sistema por mc², que é a energia de repouso daquele sistema, ou seja, é o macro. O macro e a visão de dentro. Então, a visão de fora e a visão de dentro. Aí, se você quiser uma equação de massa, você divide tudo por c². Se você quiser o peso daquele objeto, você multiplica tudo por G. Então, de maneira geral, é isso que eu fiz. Para qualquer sistema. Pode ser molécula, pode ser átomo, pode ser núcleo. É isso que vale. E o que é essa energia cinética mais energia potencial que sempre vai existir dentro dos sistemas? A gente pode chamar de energia interna. Pessoal, são as energias que tem dentro do sistema. Energia, qualidade de energia mesmo, né? Que não é massa. A energia cinética ela é sempre positiva. Sempre positiva. Porque ela é dada pela essa fórmula conhecida, né? mv²/2. E a energia potencial? É sempre negativa. A energia potencial. É sempre, qualquer que seja o sistema ligado, a energia potencial é sempre negativa. Tem um caso só que ela é positiva, eu vou falar também. Mas nos sistemas que vão até o núcleo,
que é uma das coisas mais microscópicas que tem, energia positiva. Então, na verdade, a cola mesmo do sistema é o campo, porque a energia potencial é advinda do campo. A cola do sistema é o campo. E a cinética? A cinética é a anticola, porque a cinética ela promove afastamento, agitação. Então, existe um equilíbrio, e quando eu falo equilíbrio, não quer dizer que elas são iguais. É um equilíbrio no sentido de composição entre a cola e a anticola. Para o sistema ficar ligado, quem que tem que ser maior? A energia que gruda ou a energia que desgruda? A que gruda. Para o sistema ser ligado, esse número tem que ser maior do que esse. Sempre. Sempre. Então, essa soma da energia cinética com a energia potencial, que eu estou chamando de energia interna, é sempre negativa no sistema ligado. Exemplo. Você pega um sistema que a energia cinética, sei lá, é 10 unidades e a energia potencial é menos 8. Quanto que dá essa soma? 2. O sistema desligou. Como é que você faz para desligar, para arrancar um elétron do sistema? Você joga energia, ele ganha energia cinética, puf, escapa. Você aumenta aqui. E aí, sistema desligado. Agora, se for assim, quanto que dá essa soma? Menos 4. Sistema ligado. Você fala, nossa, que coisa esquisita, mas vocês já conhecem essa energia potencial. Vocês já sabem que ela é negativa. A gente já aprendeu isso. Ó. Quais são as energias que a gente conhece? Por exemplo, você pega o sistema solar, ó, do macro para o micro. A Terra está grudada no Sol? Está grudada. Quem que gruda a Terra no Sol? O campo. É uma cola invisível. É o campo. Está grudada, é uma coisa invisível. É do tipo gravitacional. Quanto vale a energia potencial gravitacional? Ou menos aqui, ó, dos sistemas, né, solar. Menos Gzão AD. Aí você vai para outro sistema, átomo. Qual que é a cola que gruda o elétron no próton? O campo elétrico. Nesse caso, eletrostático, campo elétrico. Quanto que vale a energia potencial eletrostática no átomo? Tá vendo? Ó, sinal negativo. Sinal negativo. Então, nesse equilíbrio de novo, equilíbrio não quer dizer que elas são iguais. Nesse jogo entre cinética e potencial, essa aqui é sempre maior em valor absoluto do que essa. Porque senão o sistema não está ligado. Essa soma da negativa. Aí você vai para o núcleo. Pessoal, tem uma cola que gruda os prótons e os nêutrons dentro do núcleo? Como é que é o nome dessa cola que, a nível nuclear? É um tipo de campo também. Hã? Força forte. Exatamente, força forte. Você sabe qual é a expressão da força forte? Só quem vai para a física nuclear que estuda isso. Mas você pode dar um Google e olhar lá. A força forte, potencial forte, ó, negativo. Também negativo. Ele parece o colombiano. Porque tem uma exponencial que cai, só que a curtíssima distância, por isso que essa exponencial cai com a distância. E, o potencial forte, ele age só na distância do tamanho de um próton. Então você pega, por exemplo, um núcleo, que tem um monte de próton e nêutrons juntos. Prótons e nêutrons. Núcleo. Esse próton, ele só gruda com esse. Porque o potencial, ele cai tanto com a distância que é da ordem de 10 a menos 15. A força forte. É fortíssima, mas é a curta distância. Então, esse próton, ele não gruda com esse. Ele só gruda com o vizinho. Gruda com o vizinho. É uma espécie de chiclete aqui. Uma cola. É uma cola tipo campo. Que tem massa, isso que é esquisito, é um campo que tem massa. Partícula, como é que é o nome da partícula? Tipo campo, responsável por essa cola, esse grude dentro do núcleo. O nome da partícula está aqui, ó. Tá vendo esse pi? Pion, ou meson pi, aquela partícula descoberta
pelo César Gás. Mesompi, pion. É responsável pela interação forte. E a expressão negativa. Então, isso tudo que eu estou falando, assim, existe uma coisa muito coerente, não vou nem falar linear, mas um princípio que... Agora eu vou pegar o exemplo do deutero. Se você aplica essa expressão no caso do deutero, lembra os números que eu coloquei ontem? São os mesmos números que eu vou colocar aqui. Ó. A energia do deutero, que é o núcleo, é o mc quadrado do próton, o mc quadrado do nêutron, energia cinética e energia potencial. Tudo isso é calculado, conhecido, tudo assim super tabelado. Eles sabem. Com a mecânica quântica, eles calculam a energia cinética e a energia potencial, e esses são os números reais do deutero. Quanto que dá essa soma aqui, ó? Quanto que dá essa soma? Menos 2. É essa a diferença entre a soma, aquela soma de ontem, lembra? Da energia que o fóton leva para fora, 2 MeV, lembra? É exatamente o mesmo número. Então, para partículas em repouso, a energia interna coincide, é só para partículas em repouso, coincide com o fóton emitido na reação lá exotérmica. A expressão por causa da força forte é igual tanto para a interação entre prótons e nêutrons quanto para prótons e prótons. É igual. Eu acredito que seja assim. Eu não sou física nuclear, eu tenho essas coisas mais diretas, mas eu acredito que seja mesmo. Inclusive, o cara que escreveu essa força, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Não foi o Kawa. Em 1950 e poucos. Tudo super. Então. Fabiano. Oi. Posso ter uma pergunta? Pode. Uma dúvida assim me surgiu porque eu me lembrei, né, vendo a tua fala, assim, super instigante esses resultados, né? E quando o Dirac faz a equação dele e acha duas soluções, inicialmente interpretaram que teriam partículas de massa negativa. Daí minha pergunta é, tem partículas de massa negativa ou só energia potencial? Não tem, mas essa previsão do Dirac, na verdade, foi o nascimento da antimatéria. Exatamente. Então, eu vou falar para todo mundo, tem uma forma, mais para frente eu vou colocar aqui, mas tem uma equação dentro da relatividade que descreve a energia relativística das partículas. Essa expressão aqui. E aí, isso em 1928, o Dirac, olhando para essa equação, matematicamente, pensando na matemática. Porque a matemática é lógica, segura, confiável, preditiva, assim, acha muito a matemática. A matemática aponta, falei isso no outro seminário, mas a turma aqui não estava. A matemática aponta para coisas. É um trilho seguro. Tem muita coisa que veio ser inventada, descoberta, por previsões matemáticas, antes do experimento. E esse é um caso. O Dirac, olhando para essa expressão, quando você tira a raiz quadrada da energia, pô, tem duas soluções à energia. Assim, a matemática está certa. Como que pode ter duas soluções? O que ele previu? Deve existir uma partícula com características opostas. Esse é o conceito de antimatéria. Mesmas qualidades, massa, momentos, características opostas. Ele falou isso em 1928. Depois de 4 anos, Carl Anderson fez um experimento e detectou pósito. Prêmio Nobel para os dois. Porque previu e porque detectou. Nascimento da antimatéria. Previsão matemática. E essa fórmula sai de dentro da previsão matemática. Vou mostrar essa fórmula, que essa fórmula é a mais completa que o Will conhece. Vou mostrar daqui a pouquinho. Então, para todos os sistemas ligados, energia interna é negativa. Essa soma é negativa. E como é que a gente entende o mundo, então, com isso? Olha, já é esquisitérrimo a energia pesar. E como
ela é negativa, ela pesa ao contrário. É a única explicação do hidrogênio ser mais leve do que a soma das partes. E de fato é isso. É como se tivesse... É claro que você não vai ver um peso para cima. É uma imagem que eu estou fazendo, uma imagem figurada. É uma imagem de como que a gente entende isso. A energia, a soma da energia está pesando para cima. Aí você vai para o núcleo, a mesma coisa. Tem o deutero, tem o próton e o nêutron, e tem a soma das duas energias, a cinética e a potencial. E a soma, tá vendo que a flecha aqui é maior do que aqui? No caso dos núcleos, o peso da energia já é totalmente detectável. Chega a porcentagem até 1%, como eu falei. Então, esse é o jeito que a gente pensa hoje. É isso que explica o sistema ser mais leve do que a soma das partes. A energia potencial pesando o sinal contrário. E aí você vem para um sistema mais microscópico ainda. O que pode ser menor do que um núcleo? A gente partiu da molécula, por exemplo, pega o átomo, joga os elétrons fora, fica com o núcleo. O que é menor do que um núcleo? Qual sistema? Um nucleon. Por exemplo, o próton. O próton. Você pegar o próton, ele também é um sistema. Também feito de partes, de pedaços. E é o menor sistema que a gente conhece, tá? Para no próton. Até 50 anos atrás, eles achavam que o próton era indivisível. Hoje a gente sabe que o próton é formado por 3 quarks. Desculpa aqui, eu fiquei com deu um conflito cognitivo agora. Ontem, na aula de ontem, eu fiquei com a impressão que o átomo, depois que ele ligava, ele era mais leve, porque saía essa energia, essa reação exotérmica. E essa energia ia embora e o átomo acabava ficando mais leve. Aí hoje, tu deu essa explicação da energia potencial, que entendi, faz sentido. Mas também tem aquela outra energia que foi embora, né? Explica porque ele é mais leve. Então, mas é aquilo que eu falei, a reação exotérmica, ela não explica, ela constata. Ela não explica. Sim. É muito porque pouco. A reação exotérmica é um processo para formar a matéria. Sistema ligado. Tá bom, a matéria já está formada aqui. Como é que você faz? Como você não desconhece a existência de reações exotérmicas? Eu poderia ter começado o curso, a palestra, ou qualquer fala minha, direto no peso da energia, na relatividade. Eu não precisava ter falado de reação exotérmica. Mas eu quis falar só para quebrar a lavoisier. Porque é uma coisa importante, assim, é um conhecimento, né, de leis, rupturas, o que a relatividade fez, e é legal, é chocante até. Mas eu poderia partir já direto para o peso do sistema. Você fala assim, por que pesa, por que você põe na balança um deutero? O desenho que eu fiz ontem. Você põe um deutero, que tem um peso, por exemplo, um próton e um nêutron, em números, ó, faz de conta que esse aqui é 10, esse aqui é 9, e a soma não dá 19, dá menos, dá, por exemplo, 15. Como que você explica isso? Ele já está formado, está aqui, está na tua mão. Você sabe, esse fóton já era que saiu da reação. Sério. Poderia ter começado daqui. Então, e aqui o sistema mais microscópico que tem, então, que constitui a matéria atômica de átomos, é o próton, formado por 3 quarks. Aqui também tem uma cola? Com certeza. Se é sistema ligado, tem cola. Quem que gruda os 3 quarks dentro do próton e do núcleo, tá? O núcleo o nêutron é muito parecido. Qual a diferença do próton e do nêutron? Você viu que eles têm massa muito parecida? A massa desse aqui é 938 MeV. A massa desse é 939, ó, é muito parecido. Muito parecido. O próton é formado por 3 quarks. 2 ups, quark up e down. Tem 6 quarks hoje, tá? Descobertos. Vou pôr o nome aqui. Up, down, strange, top, bottom
e charme, vem do inglês os nomes. Depois da Segunda Guerra Mundial, os nomes viraram tudo americano. Antes era tudo nome grego, né? Os partículas, agora é tudo inglês. Esses dois são os mais leves. São os dois mais leves que formam toda a matéria da terceira dimensão. Todos os átomos são formados de prótons e nêutrons. Aqui é 2 ups e 1 down. Aqui é 2 down e 1 up. Então você troca um up por um down. Tanto que dentro do núcleo, um pode se transformar no outro. Vocês sabiam? Um próton e um nêutron podem se transformar. Quem se transforma em quem? É próton que se transforma em nêutron ou é nêutron que se transforma em próton? Bem no núcleo. É o que tem maior massa. É esse que tem processo de decaimento. Então, esse mísero quark pode emitir uma radiação e virar um up. E tem essa compensação. Se o próton pudesse se transformar e decair, a matéria desapareceria, porque se pegar o hidrogênio que só tem ele, o próton não pode mudar. O próton não pode mudar. Então é a perfeição da natureza. Porque se pudesse, não existiria hidrogênio, né? O hidrogênio só tem um prótonzinho. Então, esses são os quarks. Qual que é a cola? Qual que é a cola aqui, ó? Aqui. Nunca leram em lugar nenhum? É força forte também, chamada de força forte. E essa partícula, você vê a partícula, gente, é campo, mas é partícula. Campo forte, mas é partícula. Porque, lembra que eu falei ontem? Que as partículas, os campos viraram granulares com a polarização do campo. É tudo partícula. Como é que é o nome dessa partícula? O pessoal, vem do inglês, ó. Cola em inglês é glue. Essa partícula se chama gluon. Os gluons estão aqui dentro. Essa é a cola. E aqui, como é que essa cola funciona? Como é que essa cola funciona? Aqui, que é o sistema mais microscópico que existe, essa cola é positiva. Essa cola é positiva. Depois eu vou falar por quê. Tem uma explicação para essa cola ser positiva. Tem uma mudança de qualidade entre o potencial que gruda por dentro e essa aqui, o potencial é por fora. Vou explicar. Calma. Mais para frente eu vou colocar aqui. Um potencial diferente. Então, se você pegar dados reais, vai lá na tabelinha de escala, tudo conhecido, as massas de todos os quarks, tudo conhecido. Hoje na natureza, assim, você consegue fazer matéria com uma combinação de qualquer quark aqui. Tudo existe, é como se fosse uma caixinha de Lego, você vai montando, aqui existe, detecta, é tabelado por tudo conhecido. Mas a matéria que forma os átomos são só esses dois quarks mais leves. E aí você vai na tabela de física e você pega esses valores. O próton mede, tem uma massa, né, de 938 MeV. Os 3 quarks juntos dá em torno de 10, na mesma unidade, MeV. Cada quark tem em torno de 3. E a cola, pessoal? 928. Então, se você põe na equação, olha só o peso da energia advinda da massa, energia de repouso dos quarks, que são as peças e as partes do próton, e o peso da energia que gruda os quarks. 928. Então, quando você coloca na balança, o próton é mais pesado mesmo, e essa energia pesa 99% da massa dele, peso dele. Então, se você pegar um próton, a massa do próton é dada 99% pela energia e não pelos quarks, pela massa dos quarks. Que conclusão que a gente pode ter disso tudo? Como é que a gente representa? No caso do próton, 99%
é a energia que está pesando. E os quarks, quase nada. 1% só. Quase nada. Bom, aí, vamos para o mundo macroscópico. Toda a matéria que existe é feita de átomos. Os átomos têm núcleos. Os núcleos têm prótons. E 99% do peso de um próton é dada pela energia cinética e potencial que foi pesando na balança. Pessoal, estou falando de todos os prótons, de toda a matéria, tudo que você pega, tudo que você vê, tudo que você toca, é a energia que está pesando na balança. Não é a massa, é a energia que está pesando. Dentro de você, matéria atômica. Você fala, bom, e eu com isso? Se você é uma pessoa de 50 quilogramas, fala. Tem massa. Tem. Então, a massa do glúon entra no peso da energia. Potencial, porque é tipo o campo, é energia. Energia. Tá? Posso só fazer uma coisa? Quer que eu volte? Não, só para deixar claro que os quarks eles não têm livro na natureza. Eu acho que isso é importante. Não, tá tudo bem. Não, é só para ter, porque eles podem pensar que daqui a pouco os quarks estão ali. Não, isso tá bom, é um excelente comentário. Os quarks não vivem sozinhos, eles sempre se agrupam 3 a 3 ou 2 a 2, mas aí não é quark, é quark antiquark, que é outro tipo de partícula, que é um quark e um antiquark. Antimatéria a gente apresenta com uma barra, tá? Então os quarks só se agrupam 3 a 3 ou uma partícula tipo campo. Qual a diferença dessa e dessa? Bom, essa aqui são os prótons e os nêutrons, os conhecidos. E essa daqui são partículas mensageiras, por exemplo, o meson pi. Meson pi. É muita palavra. Muita palavra. É assim, tudo está no modelo padrão, física de partículas. Mas essa classe aqui é chamada de baryons. Essa classe é chamada de mesons. Mesons. Então, aqui é partícula tipo campo. E aqui é tipo matéria mesmo. Tipo matéria. E essa partícula, como é a cola do núcleo, é tipo campo. Então, o pion é um meson. O próton e o nêutron é um bárion. Tem 3 quartos juntos. Mas eu nem queria entrar aqui, que é muita terminologia, é muita coisa, é toda a física de partículas aí. Mas eu quero só passar uma sensação para vocês dessas coisas. Ó, se você é uma pessoa de 50 quilogramas, você vai ter em torno de 25 gramas de elétrons dentro de você, 1,5 kg de quarks, 48,5 kg de energia, pessoal. É a energia que está pesando. Então, a partir de agora, você vai se olhar no espelho e tudo isso aqui que você vê no espelho é energia. Matéria mesmo, aquela matéria newtoniana, sabe aquela coisa que fala, matéria newtoniana? É a energia que está pesando na balança. Ah, quer dizer então que energia pesa? A energia pesa. Toda a energia pesa? Toda a energia pesa. Luz é energia? É. Luz pesa? O que significa pesar? Ser atraída pelo campo gravitacional. Pessoal, luz pesa? Pesa sim. Pesa sim. A luz é atraída pelo campo gravitacional. Famoso eclipse de 1919. Quando Einstein falou isso, a luz pesa, ninguém acreditou, quer dizer, não é que ninguém acreditou. Relatividade geral, beleza, tá tudo lá bonitinho, não sei o quê. Mas você fala, tá vendo? Ó, não tá sendo atraído, ó, o meu laser, não tá sendo. É porque o campo gravitacional do planeta, ele é fraco. E a gente não consegue medir essa deflexão. Mas aí, ele falou isso em 1915, com a relatividade geral. Depois de 4 anos teve um eclipse. O que é o eclipse? Quando uma estrela, quando o Sol, não, quando a Lua entra entre o Sol e a Terra, fica a noite, aqui você consegue ver as estrelas no céu. E aí, que medida que eles fizeram? Eles viram
uma estrela que estava atrás do Sol. E como é que você sabe que a estrela estava atrás do Sol? Porque as estrelas são fixas, eles têm tudo mapeado, eles sabiam que aquela estrela estava atrás do nosso Sol. E pelos princípios da ótica geométrica, a luz anda em linha reta. Pois é, mas a luz não anda em linha reta coisa nenhuma. Essa luz ela foi atraída pelo campo gravitacional do Sol e fez uma curvatura. Curvatura, já vou falar do espaço curvo. E as pessoas que estavam aqui conseguiram medir essa deflexão. E mais, não é só um raio, são dois. E você vê duas imagens daquela estrela. Como é que é o nome desse fenômeno em astrofísica? Você vê duas estrelas. Olha o nome. Lentes gravitacionais. Vocês nunca viram isso em astrofísica? Você vê um monte de fotos reais. Aqui é uma animação, é uma imagem, né? Dessa, por exemplo, galáxias que têm massas enormes, deformam o espaço-tempo em volta e a luz de uma determinada estrela faz uma curva e, por exemplo, esse telescópio que está em órbita tira fotografias. Olha aqui, ó. Não são duas estrelas. São imagens virtuais formadas pelas lentes gravitacionais. Fenômeno da relatividade geral. Tem várias aqui. E tudo isso é super conhecido. Em 2019, teve um evento em Sobral, né, no Brasil, de comemoração ao centenário da comprovação da relatividade geral, quando eles mediram essa deflexão. Ó, teve uma palestra aqui sobre a deflexão da luz, eu já nem enxergo mais. Uma dessas palestras, a deflexão da luz pelo campo gravitacional. Falando sobre isso, uma comemoração do centenário da relatividade geral, em Sobral. Então, isso é a curvatura. Como é que a gente entende a curvatura? Alguém tem uma folha de papel para me testar? Tem? Algum assim? Não, branquinho. Como é que a gente entende essa curvatura? Tem um jeito legal de mostrar com essa folha de papel. Se você tem um espaço plano, imagina que essa folha de papel é um espaço plano. As distâncias e os comprimentos aqui são todos conhecidos pela geometria que a gente conhece, geometria euclidiana. O comprimento do círculo aqui é 2πr e é tudo conhecido com a nossa régua. Se eu coloco uma massa muito grande aqui, o espaço vai ficar deformado. E o que seria o espaço deformado? Será que é isso daqui? A curvatura do espaço? Ou isso daqui? Não, a deformação ela não é assim, porque assim o círculo continua tendo 2πr. Se você for uma formiguinha e der toda essa volta, continua dando 2πr. O espaço curvo é isso daqui, olha. É isso aqui, ó. Agora as distâncias são todas diferentes. O círculo não tem mais o mesmo comprimento. O cálculo de distância aqui não é com a geometria euclidiana, é com a teoria da relatividade. Mas como é que eu calculo distância, posição, tempo e espaço? Porque o tempo também é alterado. A passagem do tempo é alterada conforme a distância que você está do ponto central, que seria no caso a estrela. E tudo isso é mapeado pela teoria da relatividade. Não tem uma régua pronta, você fala, vem cá calcular. Não, é a teoria que calcula. Com tensores, matrizes 16, 4x4, um negócio hiper complexo. A relatividade geral tem cálculos muito difíceis, de uma matemática difícil. Porque o espaço é curvo, não é o espaço euclidiano que a gente está acostumado. A gente está acostumado com aquele 3D, que os eixos são ortogonais, né? O x, y, z. No espaço curvo, eles não são ortogonais. Então, você pega um vetor no espaço curvo e faz uma projeção, seno e cosseno, tem componente nos 3 eixos a projeção. É misto, x com y, y com z, z com x, é tudo, é uma outra matemática. Se no espaço plano a luz anda em linha reta, no espaço curvo ela não anda em linha reta. A menor distância entre 2 pontos no espaço curvo não é a linha reta. E é isso que é a previsão da relatividade. A luz faz curva, porque a menor distância é o princípio da alienação. O MRU lá não é R.
o caminho inercial da luz é essa curva, a menor distância entre dois pontos, chamada geodésia. Essa linha aqui. Então, aí você pega, por exemplo, aumenta muito a massa desse centro aqui, por exemplo, uma massa muito grande, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que vai acontecendo? A deformação vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que nem a luz escapa. Assim, como é que é o nome disso? Buraco negro. Então, quando você faz um cálculo newtoniano da velocidade de escape, lembra da mecânica, velocidade de escape? Você joga um objeto para cima, ele cai. Você joga com uma velocidade maior, ele sobe mais, mas ele cai. Existe uma velocidade que você pode jogar essa caneta para cima que ela não cai mais, que é a velocidade de escape da Terra, que vale 11,2 km por segundo. Se eu pegar essa caneta e jogar, ou ela entra em órbita, ela pode escapar do planeta. Se você fizer um cálculo newtoniano com a massa de um buraco negro, a velocidade de escape dá maior que a velocidade da luz. Por isso que não escapa a luz. Mas é um cálculo newtoniano, tudo isso é calculado com relatividade geral. Então, olha a continuidade do pensamento. 1905, E igual a MC2, relatividade restrita. Permitiu entrar no mundo microscópico e ali você verifica que a energia pesa. Bom, se a energia pesa, 10 anos depois, levou isso para o macro. O Einstein levou para o macrocosmo, que tem uma continuidade lógica entre o micro e o macro, e a mesma energia que está pesando é o efeito da relatividade, da relatividade geral. Tudo bem? Consegue mais um pouquinho? Então, o que a gente tem, olha, em termos de ideias e ressignificação dos conceitos com o desenvolvimento histórico? No universo físico clássico, como é que a gente pensa a massa? Portadora da inércia e da gravitação, né? A atração entre dois corpos. A gente até descreve a massa, a gente não consegue definir massa. Você vai dar aula de mecânica em qualquer grau, você fala assim, a massa é a portadora de inércia do corpo. Não é assim que a gente fala? Portadora de inércia. E tem uma outra propriedade, de atração gravitacional. Muito bem. Quando você vai para o universo relativístico, o que acontece? Na verdade, energia e matéria sempre andaram juntas. Você pega a fórmula da energia cinética, ela está junto, a energia junto com a matéria. E igual a mv²/2, então sempre teve junta. Só que a gente sempre pendurou as propriedades inércia e atratividade, gravitação, na massa. A gente pendurava na massa essas duas propriedades. Aí veio 1905, uma primeira ruptura, na verdade, com os fenômenos eletromagnéticos no fim do século XIX, que você já vê um monte de o eletromagnetismo a todo vapor, e o Einstein se pauta no eletromagnetismo para escrever a teoria da relatividade. Você olha no artigo dele, a primeira página, a primeira linha do artigo é considerando as equações de Maxwell válidas. Assim, ó, assim para o Maxwell, descarta Newton. Ele não pegou a mecânica newtoniana, vamos considerar que é tudo válido na mecânica. Não, é Maxwell. Aí, a partir das equações de Maxwell, ele deduz toda a relatividade. Por quê? Porque os fenômenos eletromagnéticos já começaram a trincar o cristal newtoniano. Eles já sabiam, 1880, radiação eletromagnética, e onda carrega momento. Radiação carrega momento. O fóton tem momento. Uma onda eletromagnética carrega momento. Só que o fóton não tem massa. Só que momento na mecânica é mv. Você não pode usar isso aqui para o fóton, uma onda eletromagnética, porque a onda eletromagnética não tem massa. Então já começa a ruir coisas. Tem que reorganizar tudo. Então a primeira ruptura é a questão da inércia, porque uma onda tem inércia, campo tem inércia. O campo elétrico tem inércia. Você joga uma onda lá e ele empurra. Feito fotoelétrico. Joga uma radiação, porque nem bolinha de bilhar. O fóton transfere momento para o elétron, só que o fóton não tem massa. Então começou a ruir todas essas coisas. A primeira ruptura é com a questão da inércia. Pumba,
a energia já roubou a inércia da massa. E quem tem inércia é a energia e não a massa. Porque fóton tem energia, mas não tem massa. E tem inércia. Aí veio a segunda ruptura. Relatividade geral. Quem que é atraído pela gravidade? A massa ou a energia? A energia. A energia que é atraída pelo campo gravitacional. Acabou as propriedades da matéria. Na verdade, não é que a energia também pesa. É só a energia que pesa. Porque quando a gente coloca o peso na balança daquele mc quadrado, não é a massa, é a energia de repouso que está pesando. É só a energia que pesa. E outra, a massa desapareceu, porque 99% de tudo é energia. Acabou a massa. Desapareceu o conceito de massa. Matéria, no sentido newtoniano. O que é massa? O que é massa? Você quer que eu coloque em palavras? É porque... Qual é que é? Não coloco em palavras. Não defino nada com palavras. Não, eu tô perguntando mesmo pra, tipo... Porque tá, então no fim das contas, o que é a massa? Quando é que termina a massa e começa a energia, então? Então, boa pergunta. Você sabe que essa foi a minha pesquisa de pós-doc em Copenhague. Eu entrevistei todos os físicos do Niels Bohr, físicos assim, de 50 anos, os caras... E a minha pergunta era sobre massa e energia. Eu perguntava para eles o que é massa. E teve várias respostas. Aí teve a que eu mais gostei. Que foi para um astrofísico e físico de partículas. Ele falou assim, eu não sei o que é massa. Porque para mim é um conceito tão silencioso. Ele falou a palavra silencioso. A gente opera com ela, a gente sabe que a massa é invariante, a gente sabe que... Mas a massa não sei o que é. Então, eu não quero trazer um conhecimento para o mundo das palavras. Eu não vou definir nunca para você o que é massa, o que é carga elétrica. Você tem 2 horas, então. Ó, faz 3 horas que nós estamos conversando, desde ontem somado com hoje. Massa é isso tudo. 3 horas conversando sobre isso. Olha a história da massa, olha que bonita. A história da massa. A massa tem história. De 4 séculos. E não acabou ainda. Ainda vou falar do Bose de Higgs. Vocês aguentam? Tem mais 25 minutos. Não acabou a história ainda. Com a relatividade, em 1905, ficou tudo explicado. 99% de tudo que existe é energia, a massa não. E 1% é a massa das partículas elementares, que é aquela que não pode ser dividida em pedaços, que não são sistemas, são partículas elementares. Já vou entrar. Então, assim, não vou definir. É uma furada você definir coisas em aulas de física. É uma furada. Assim Vocês gostam de definir? Assim como é difícil definir o que é energia, né? Eu não defino. Mas definir só mesmo que seja essa definição é só pra... Todo mundo me pergunta, sabe que se você tem 3 horas, você tem 3 horas, eu falo um pouquinho sobre massa e energia. Você vai comentar, mas a gente pode pegar para um elétron, é a massa que continua tendo. Então, ó, vamos continuar, tem bastante coisa ainda aqui, ó. Então, o que aconteceu com a relatividade? Ó, a energia roubou as propriedades da matéria. Roubou. Daí a massa não tem inércia nem é atraída pela gravidade. É isso que a relatividade está falando. É uma ressignificação do conceito, né? Na verdade, quem tem inércia é a energia e quem atrai outros corpos é a energia também. Então, o que você vai na relatividade geral, o cálculo que é feito na relatividade geral dessa coisa aqui, ó, tá vendo? Eu nem estou falando massa, estou falando coisa. Essa coisa que deforma o espaço-tempo, eles nem falam a palavra matéria, massa aqui. É um número, é uma constante. Eles falam energia, eles falam. Mas não é massa? Você não fala em mais massa de estrela. Massa do buraco negro. É um número lá que deforma todo o resto. Então, se tiver um elétron isolado, que não vai ser atraído pela gravidade? Vai sim. Vai ser porque ele tem uma energia de repouso. Pela energia de repouso, esse conceito. Gente, cuidado, eu tô falando que a massa não existe mais, você não vai chegar amanhã no seu estudante de primeiro ano ensino médio e falar, a massa não existe mais. Não pode. Na verdade, você vê, tem uma história, tem uma construção, e
E isso é um curso, um seminário preparado para vocês, que já passaram por toda a mecânica. Eu tenho uma dúvida. Uma vez a professora de Química na graduação falou pra gente: a massa do planeta está aumentando ou está diminuindo? Ou ela está igual desde o início? E aí a resposta que ela deu, que era constante, a massa permanecia a mesma pela lei de Lavoisier, que era uma discussão interessante de se levar até para os alunos. E aí, o que tu teria para dizer a respeito disso? Eu pensaria a nível atômico, porque você pega qualquer objeto assim, é feito de átomos. Os átomos são destruídos? Não. Uma hora essa garrafa vai deixar de existir, os átomos aqui vão integrar em outros corpos. É assim que funciona. Você come alguma coisa, você elimina átomos, você respira. Então, é tudo assim, a nível atômico, eu diria, a não ser que caia um meteoro aqui, entra átomos novos, isso. Ou sai um corpo pro céu, vai um corpo disco voador, não acredito nisso. Então, pensando a nível atômico, deve ter um sistema fechado. Eu poderia dizer que em termos de átomos, deve ser o mesmo número desde o início da criação. E tudo transformações. Assim. Então, pode ter esses efeitos, que eu não sou especialista, não sei te dizer, mas conversa com alguém que trata com o clima, meio ambiente, pode ter alterações, não sei exatamente. Também pode vir, vem coisa de fora mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tal da energia de repouso e a energia relativística. Você pega a energia de repouso, que é mc², um átomo, uma partícula, qualquer objeto em repouso, ele vai ter uma energia que é mc². Aí você pega esse objeto e bota uma velocidade nele, essa partícula. O que vai acontecer com a energia dele? Vai aumentar a energia desse objeto. Ele vai aumentar, ele vai ter um termo cinético aqui, tudo bem? Um termo cinético. Aí se aumenta a velocidade, aumenta esse termo cinético. Aí vem o que o senhor está falando, Rogério. Aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética. Tudo bem? Com isso fica claro que o que aumenta um corpo em movimento é a energia cinética, não a energia de repouso. A energia de repouso é fixa de qualquer coisa, a energia de repouso. O que aumenta é a energia cinética. E como a energia pesa, acabamos de falar. Eu posso dizer que esse átomo ele é mais pesado do que esse? Pode. Um corpo, uma partícula, um átomo, um objeto em movimento é mais pesado mesmo do que um corpo, do que ele mesmo parado. Mas é porque a massa aumentou? Não é a massa que está aumentando. É a energia que está aumentando. A energia pesa. Aí eu vou dar um conflito enorme para quem está na escola e quem tem que ensinar que a massa aumenta com a velocidade. Na minha opinião, é um desvirtuamento disso. A tal da massa relativística. Porque isso aqui, esse conceito da energia cinética está incorporado no gama do mc². E a verdadeira fórmula... Vou pular de cá. A verdadeira fórmula não é E igual a mc². A verdadeira fórmula é E igual a gama mc², onde gama é o fator de Lorentz, que depende da velocidade. Essa é a verdadeira fórmula. Mas você vai botar numa camiseta um gama mc², e você vai ter que explicar o que é o gama para um público que está num brinquedo da Disney. Foi ontem que eu falei, né? Então, aí, isso aqui não está correto. Isso aqui só vale para o referencial em repouso. Para o referencial onde a partícula está parada. Essa é a fórmula correta. Que abrange tudo. A parte cinética e a energia de repouso. Essa é a fórmula correta. Só que como explicar que... Como é que você explica que focinho de porco, né? Tomado não é focinho de porco? É muito complicado. Aí o que chega na escola?
aquela fórmula. Então, vamos incorporar o gama na massa? O gama não é da massa, o gama é da energia. A massa é invariante, a massa é fixa. A massa do objeto, ele fica mais pesado. Você pega um elétron dentro do acelerador lá do Sirius, que tem em Campinas, eles aceleram o elétron. O elétron está mais pesado mesmo, acelerado. Não é que ele está mais gordo, que ele tem mais massa. Ele tem mais energia, e como a energia aqui pesa, só que para você explicar que isso aqui não está certo, do ponto de vista ontológico, matemático dá certo. Matematicamente você pode pôr o gama na massa, tudo bem. Mas ontologicamente, isso aqui é decepar um monte de outras coisas que vieram junto com a relatividade, por exemplo, que quem está pesando é a energia, né? Só que você vai explicar isso na escola de jeito nenhum. Aliás, nem nos cursos de graduação, né? Você faz uma física... Mas no curso de graduação, você não encontra isso no Halliday, ou nos cursos de física básica. Você não encontra isso em lugar nenhum. Só quando você vai para uma coisa mais específica, uma especialização, uma pós-graduação, que você vê essa coisa mais... É a energia que está pesando. Física nuclear, né? Que tem muito física nuclear. Quem vai para a área de física de partículas e física nuclear sabe de tudo isso. Muito bem, já falei de ontologia. Agora, essa fórmula aqui, né? Você vê, na verdade, quando você desmembra essa equação, vai dar energia de uma partícula, energia relativística, e essa é a fórmula perfeita, porque ela prevê a energia do fóton. Como o fóton não tem massa, a energia do fóton é o momento VC. O momento dele, e ele tem momento, ó, ele não tem massa, mas tem momento. Então a relatividade ajustou todas essas coisas. Então a energia do fóton calculada com essa daqui. Tem dois termos. Uma de energia de repouso para partículas com massa e um termo relacionado ao momento e energia cinética. Partículas sem massa você corta aqui. Partículas com massa você usa ela completa. Fóton, já falei. Fóton não tem massa. Agora, mais um pouquinho, ó, mais 15 minutos a gente termina. Se 99% do peso de tudo é dado pela energia, vamos falar um pouco sobre esse 1%, que é a massa das partículas elementares. Você pega, por exemplo, o hidrogênio, a massa do hidrogênio, o peso, é dado por 3 partículas elementares, que são os 3 quarks dentro do próton, mais o elétron, e a soma das energias. Então, parece que o que está pesando na balança é energia mesmo. Esse sinal de igual é como se fosse uma fronteira entre dois mundos. É só energia que está existindo, ela pesa na balança, e a balança está detectando um negócio que a gente chama de massa. Tudo bem. Como que essa matéria se manifesta na terceira dimensão? Rapidinho. Se a gente pegar o deutero, um exemplo fica fácil a gente entender com o deutero, que é o núcleo mais simples que tem. Nossa, saiu fora aqui. A energia do deutero é dada pelo mc² do próton, do nêutron, a energia cinética mais a energia potencial. Vocês lembram? Devia estar encolhido, esse sinal negativo ele devia estar aqui, ó. No fim aqui, tá vendo? Vocês lembram que a energia potencial era negativa do deutero? O que isso vai significar? Se você pegar, por exemplo, os números reais do deutero, essa soma que dá -2 significa que o sistema pesa menos que a soma das partes. Já falamos isso várias vezes. A gente pode fazer uma viagem matemática aqui, que é o seguinte. Se eu pegar os mesmos dois elementos, próton e nêutron, e mudar a energia potencial deles, por exemplo, juntar mais, mudar a distância entre eles, os mesmos dois elementos, vai, por exemplo, aumentar esse número aqui. Matematicamente, se vamos fazer essa viagem, por exemplo, você pega o próton e o nêutron, coloca eles mais juntos, mais próximos, aumentou esse número, o que acontece com o peso do deutero? Diminui, porque se aumentou com um sinal negativo. E você pode aumentar mais, por exemplo, será que você consegue ter um deutero com essa energia, com esse peso? Se você alterar a relação entre o próton e o nêutron e a distância, você consegue. Será que existe um sistema na natureza formado de partes que ele é tão grudado, e a maneira como ele interage é tão forte que dá zero? Dá zero aqui? Será que existe?
Por exemplo, você pegar o sistema solar, eu já fiz essa conta. A Terra girando em torno do Sol. Aí você pega essa mesma equação, mc quadrado da Terra. Para a gravidade você não aplica isso, mas eu fiz essa viagem. Pega o mc quadrado da Terra, o mc quadrado do Sol, energia cinética da Terra e a energia potencial que você conhece. Que distância a Terra tem que estar do Sol para dar zero no sistema solar? Energia potencial negativa, você faz a conta. A distância que a Terra tem que estar do Sol é 3 milímetros. Aí no caso do sistema solar não é possível, porque o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Mas será que no mundo das partículas, que são minúsculas, 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 existe um sistema que a energia dá zero? Ou seja, é um sistema tão ligado, tão grudado, que a energia dá zero? Bom, tem que ser um sistema formado por partículas muito pequenas. E ainda por cima elas têm que estar muito juntas para ter um sistema com elas e equivaleu ao vazio, ao zero, ao nada. Esse sistema existe e ele é formado pelas menores partículas, os quarks e os antiquarks. Se você juntar um quark, você não vai juntar porque você não consegue, mas um parzinho de quark e antiquark juntos formam um estado chamado vácuo. Pessoal, na física hoje não, já, isso é desde a década de 50. O vácuo é cheio. O vácuo não é o nada. O vácuo é cheio de partículas quark e antiquark. Cheio. E tem mais uma coisa. Esse sistema chamado vácuo, ele é tão ligado, não é que a energia é zero. Ela é negativa. Esse termo aqui ele é tão maior do que a massa dos quarks, que o resultado é que a energia do vácuo é negativa. Ou seja, numa escala, o vácuo é mais leve do que o nada, do que o vazio. Porque ele tem uma energia negativa. E esse número 20 é de verdade, viu? Eu não vou falar unidade de medida, mas é menos 20. Eles sabem a energia do vácuo. Menos 20. E a gente sabe que na natureza, tudo que existe tende a ir para o estado de menor energia. É um princípio, né? As coisas vão sempre do maior para o menor potencial. Naturalmente as coisas decaem. Então o que se acredita hoje? Como o nada tem mais energia do que o vácuo, o que se acredita hoje é que o nada decaiu e se transformou em vácuo. Então, o nada decaiu, jogou energia para fora e preencheu o universo inteiro dessas partículas quark e antiquark. Quark e antiquark. Quark, antiquark. O vácuo. E aí, alguns quarks não acharam o seu parzinho quark e antiquark. E ficaram sozinhos, isolados, e se agruparam 3 a 3. E apareceram algumas bolhas no vácuo, de 3 quarks. E ficaram sozinhos, isolados. Essas bolhas no vácuo é toda a matéria da terceira dimensão. Hoje a matéria é isso. Bolhas, os prótons e os nêutrons. São bolhas de 3 quarks encapsulados nesse estado ligado chamado vácuo. Altamente energético. Então, ó, tem uma bolha que é de 3 quarks, que é um bárion. Tem uma outra bolha que é de outros 3 quarks, que é um nêutron. Tem uma bolha que é um quark e um antiquark, que é um meson. Tudo isso que existe são bolhas. Então a gente acredita hoje que a matéria da terceira dimensão, ela veio daqui, ó. Do nada, do vácuo, formou a matéria. Energia presa. Bolha, igual a bolha da água com gás. E aí isso explica por que o potencial é diferente em qualidade.
Porque quem que dá o tamanho da bolha na água mineral? Quando você muda de pressão e vai viajar de avião, a bolha não muda de tamanho? Quem que dá? É a pressão externa. Então, quem sustenta os prótons e os nêutrons é um potencial diferente. Não é um potencial interno, é um potencial externo. É o vácuo que explica a existência do próton. É de fora, por isso que muda qualitativamente o sinal do potencial. Nada surgiu do vácuo, né? É. Mas o que fez com que os quarks se separassem? Ah, isso ninguém sabe. Por alguma razão que os físicos conhecem, esses quarks ficaram sozinhos. Eu estou falando isso no início da criação do universo. Não estou falando de agora. Todos os prótons do universo foram criados assim. Eu tenho dois comentários, na verdade. Primeiro, quando falou de massa zero, eu pensei se o fóton não poderia ser esse caso. Antes de dar toda essa explicação. Vou falar do fóton. Deixa eu Calma. falar outra pergunta Vou também. falar. Como é que se relaciona a bateria do Big Bang? Se é antes ou Ah, depois, não, então, ou é paralelo? isso é uma questão, assim, super legal. O entendimento de matéria da física de partículas é muito diferente do Big Bang. Porque se você pegar, imagina, eles colocam um eixo do tempo, mas como é que você pensa em passagem do tempo, se para cada sistema, segundo a relatividade geral, o tempo é conforme o sistema planetário, o sistema estelar. Então, assim, são coisas... A explicação da matéria para físico de partículas é essa. É a criação dos prótons. O próton é explicado por esse modelo de quark e antiquark que está no vácuo. E aí vem a cereja do bolo que faltava, que foi a última peça do modelo padrão, que foi descoberta lá no CERN, em 2012, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que vem completar tudo isso que está faltando. Onde entra o bóson de Higgs? Nesse 1% aqui, ó. Porque aqui a massa de fora, que o Newton descrevia. O Einstein, a massa por dentro. Dissecou o sistema. Ó, matéria é energia e massa. E onde entra as partículas elementares? O bóson de Higgs vai entrar para explicar as partículas elementares. O 1% que faltava. Entender da onde vem a massa das partículas elementares. E é um conceito super bonito. Na verdade, não foi só o Higgs. O Higgs é um inglês. Foram dois que fizeram o cálculo teórico e ganharam o Nobel. Um holandês também chamado Englert. E qual que é o conceito? O bóson de Higgs ele veio da massa para as partículas elementares. Se você pegar uma partícula elementar, ela é considerada um ponto que você não consegue dividir em duas partes. Porque se você dividir é um sistema, aí entra toda a relação de sistema, energia potencial, não sei o quê. E se é um ponto, não tem dentro do ponto, porque o ponto é adimensional. Então, de onde vem a massa do ponto? Vem fora dele. Não pode estar dentro do ponto, porque o ponto é adimensional. Então, as partículas elementares, a massa delas é explicada por uma interação com um campo externo, fora dela. Esse é o conceito do campo de Higgs. O que eles fizeram matematicamente? Tentavam resolver uma equação de energia e não dava certo. Tentavam resolver uma equação de energia e não dava certo. Aí eles tiraram a massa da equação e a equação teve solução. O que eles intuíram? Que a massa não é uma propriedade da partícula. Que a massa é a maneira como ela interage com esse campo. É uma coisa externa. É uma característica que vem da interação dela com esse campo externo. E que tamanho tem essa partícula bóson de Higgs? Se ela dá massa para as partículas que já não tem tamanho, que tamanho que ela tem, né, o bóson de Higgs? Na verdade, não tem tamanho. Ele é considerado um fluido... Ele é considerado um fluido, um condensado, uma rede energética que... isso assim, é muito mais abstrato que o vácuo, hein? Nós já estamos falando de altas energias. O vácuo é 1950. O bóson de Higgs, demorou 50 anos para os caras construírem o acelerador no CERN para chegar naquela energia, para conseguir tirar um grão dessa sopa. Tudo com modelo, 48 anos.
o Higgs e o Englert fizeram o cálculo teórico 48 anos antes de 2012. Eles tinham 35 anos, ganharam o Nobel com 85. Imagina, todo esse período de desenvolvimento tecnológico para chegar nessa energia. Então, é uma rede energética que, quando a partícula passa ou interage com essa rede energética, ela ganha massa, tá vendo? É como se ela causasse uma irritação externa nessa rede. Ó, uma irritação. E aí partícula, pensa matematicamente num tecido energético, partículas que não têm massa, como o fóton, não interagem com a rede, ó, vai passar reto. O fóton não interage com o campo de Higgs. É a única partícula que não interage com o campo de Higgs. Aí você pega uma outra partícula, ela interage, ela irrita, e aí tem uma massa aparente, dá uma aparência de massa. Pessoal, 99% de tudo é energia, e o 1% que sobrava é aparência. A massa desapareceu. E tudo começou uma grande história, uma grande viagem, em 1905, no Igor MC2. Uma grande ideia que mudou todo o entendimento do mundo material. E hoje a gente tem isso. Hoje, assim, eles não sabem ainda por que uma partícula elementar tem massa diferente de outra partícula elementar. Como é que um ponto pode ter massa, que é a interação com o campo de Higgs, diferente? Mas ainda tem pesquisa pela frente. Mostrando as virtudes e como a característica saiu da massa para a energia. Com essa massa aparente agora, eu não só não tenho mais uma massa para definir características, como uma massa não característica. A que eu posso atribuir isso? A interação com o campo de Higgs. Mas isso é só 1%, hein? O que dela... Então, essa é a grande questão. Eles não sabem. Por exemplo, você tem um monte de partículas elementares. O elétron, o quark, o níon, o tal, tem um monte de partículas elementares. Por que o elétron tem uma massa diferente do níon? Do muon? Ninguém sabe responder. Ou do quark, que se ambas são elementares, o jeito que elas interagem com o campo de Higgs, ninguém sabe por que é diferente. Isso vai dar uma massa diferente. Então ainda tem chão pela frente. A massa da partícula ela pode ser interpretada pela figura que dá a entender que tem tipo uma região de compressão de... qualquer figura você tem que... Como é que você imagina um ponto que não é adimensional, que não existe num campo altamente energético, abstrato? Mas você vê como a matemática vai longe, isso é bonito. Daí tu entende a massa como uma região de energia concentrada. É uma região de interação dela com o campo de Higgs. Essa sopa que é muito mais profunda do que o vácuo. O vácuo vocês já acharam chocante? O bóson de Higgs não dá nem para... o campo de Higgs é muito mais abstrato. Eu não acompanho mais muito, mas como é que fica a questão da matéria escura? Ótimo. Então, você vê, o conceito de massa, ele acho que é o conceito mais... Você vê, vários conceitos ao longo da história da física foram desaparecendo. Calórico, o próprio éter. Você vê até o conceito de força, só tem força dentro da mecânica. Na relatividade, a gente não fala a palavra força. Na física de partículas, você não fala a palavra força. Agora, a massa, você vê, não para. Até o bóson de Higgs tem a ver com a massa, agora tem matéria escura, tem energia escura. Não para. E a matéria do universo ainda não tá entendida. Então, são conceitos novos entre aspas. Né? Quando que nasceu o conceito de matéria escura? Já faz uns 15 anos, 10 anos. Então, são conceitos que estão aparecendo para tentar explicar algo que os cientistas ainda não conseguem entender. Tem muito mais matéria no universo do que essa matéria. Tudo isso que eu falei do Igor MC2 é matéria bariônica, matéria que você vê. Só que não representa nem 5% da matéria do universo. Olha a nossa ignorância. Eu acho que a gente para de pensar em massa dessa forma. Se a gente começa a pensar na interação das partículas com os campos, eu acho que faz mais sentido. Por exemplo, a matéria escura seria uma
matéria que interage muito com o campo de Higgs e que não interage nada com o campo eletromagnético. Então, mas tudo isso tem regras, tem os modelos, modelo padrão, tudo bonitinho, explicadinho, tudo certinho. Sabem todas essas interações. É um negócio super... Pessoal, acho que nós estouramos o tempo, então 4 séculos de história da massa em 3 horas de curso. Foi super espremido, obrigado pela participação de vocês. Vamos fazer o sorteio do livro? Mas primeiro vamos agradecer. Vamos rapidinho pegar os papeizinhos. Vamos sortear. Não, ele já tem. Não, quer já concorrer outra? Por favor. Tirei teu livro, Jane. Já. Eu não tenho isso. Sem vergonha, tu vai botar teu nome e não vai comprar o livro, cara. Pô, que isso, cara? Não bota teu nome. Agora eu